E agora? O som tá funcionando? Tá bom? Tá bom o som? Tá funcionando? Realmente aqui tava desligado, eu tava conversando sozinha, dó. Mas eu só reforcei o que eu já havia falado. Eu vou falar hoje sobre equação do primeiro grau, inequação do primeiro grau e sistema de equações, adivinha, do primeiro grau. Então, hoje nosso foco vai ser exatamente esse. E aí, igual eu falei, né, antes do meu computador fazer o favor de travar, nós vamos falar também sobre, na próxima aula, né, nós vamos falar sobre equação exponencial, equação do segundo grau e o temido logaritmo. Temido ninguém sabe por quê, né, porque é uma coisa tão simples, mas o povo costuma ter medo, e é normal, não julgo quem tem medo de logaritmo. Deixa eu só conectar minha mesinha aqui, minha mesa digitalizadora, e aí a gente começa a nossa aula hoje. Primeiro a gente vai falar sobre equação... não trava não, isso. Equação do primeiro grau. Então, uma equação do primeiro grau, ela é bem mais simples, né, da gente trabalhar. Equação, a palavra equação vem do ecos, se eu não me engano é latim, que significa igualdade. Ou seja, em uma equação a gente vai obrigatoriamente utilizar o sinal, o símbolo aí de igualdade, tá? E é do primeiro grau porque o nosso x, a nossa incógnita, vai estar elevado ao primeiro grau, certo? Bom, antes de eu trazer alguns exemplos, a gente tem que ter a gente tem que ter em mente que para resolver uma equação, independente se ela é do primeiro grau, né, e a gente vai ver outros tipos de equação, a gente tem que ter em mente as operações inversas. Então, por exemplo, a soma e subtração, a multiplicação e a divisão, a potência, né, a elevado a n, e a raiz enésima de a, tá bom? Então, a gente tem que ter em mente aqui essas operações, porque são elas que a gente vai usar para conseguir resolver a nossa equação. Bom, como que a gente resolve efetivamente, propriamente dito? Bem simples. Vamos supor que eu tenho aqui, eu vou pegar uma equação aqui mais tranquila. Eu tenho x menos 3, que é igual a 4. Então, a gente pensa, qual número que menos 3 é igual a 4? Então, o que a gente faz? Pega esse menos 3 e joga ele para o outro lado. Como aqui ele está negativo, o inverso do negativo é o positivo. Então, a gente joga ele para lá de forma positiva. Então, x vai ser igual a 4 mais 3. Então, x aqui é igual a 7. Como o nosso objetivo é encontrar o valor de x, é encontrar o valor da incógnita, né, o nosso valor até então desconhecido, então a gente tem que isolar ele em um dos termos da nossa equação. Então essa é a ideia de resolver uma equação do primeiro grau, é isolar a nossa incógnita. Outra coisa, em uma equação, independente se ela for do primeiro grau, segundo grau ou exponencial, a gente vai ter uma única resposta. Então, x aqui vale 7 e acabou. Na hora que a gente for trabalhar em equação, um pouco mais à frente, a gente vai ver que na equação o sistema já é diferente, tá? Ele já vai ser um conjunto de respostas. Mas aqui na equação é uma única resposta, tá bom? É como se fosse a verdade absoluta, para quem gosta de filosofia. Enfim. Outro exemplo, vamos dar uma complicadinha aqui. 2x igual a 14 não, vai dar mais resultado, 16. Então, como eu quero deixar o meu x sozinho, para eu conseguir deixar ele aqui sozinho, basta eu dividir os dois lados por 2. Né? Então, 2 dividido por 2 aqui é 1, 1 vezes x é o próprio x. 16 dividido por 2 é 8. Só que na prática a gente não faz assim, né? A gente faz de outra forma. Eu tenho 2x igual a 16, eu pego o 2 que está multiplicando e eu jogo ele para o outro termo, dividindo. Então, meu x ficou aqui sozinho e 16 sobre 2. Então, meu x aqui dá 8, tá?
E aí, gente, as duas formas é a mesma coisa, pra te falar a verdade. Só que essa forma aqui é um pouco mais destrinchada e essa aqui é a forma mais rápida, entendeu? Aí você pode usar a forma que você achar melhor. Bom, e aí a gente tem outros tipos, né? Umas equações aqui um pouco mais elaboradas, como por exemplo, sei lá, 2x mais 3 é igual a 15. Sei lá, um exemplo. Então a gente pega esse 3 que está positivo, joga ele para lá negativo. Então 2x vai ser igual a 15 menos 3. Então 2x vai ser igual a 12. Esse 2 que está multiplicando, eu jogo ele para lá, dividindo. Então x é igual a 12 dividido por 2. Então x é igual a 6. Então está aí a nossa resposta. E aí a gente pode representar a solução através de um conjunto unitário, em que a gente tem um único elemento. Então, por exemplo, a solução dessa equação aqui vai ser 6. Ou então a gente pode fazer assim, solução é igual a x que pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a 6. Então, você pode representar isso aí de várias formas. Numa equação é mais comum a gente ver assim. Assim é mais comum em uma inequação. Tá bom? Gente, lembrando, podem mandar as dúvidas aí no chat, tá bom? Eu tô acompanhando o chat aqui pelo celular, então pode ficar à vontade para mandar suas dúvidas. Porque a proposta de hoje é bem simples. E aí a primeira parte já foi. Primeira parte aqui acabou de finalizar. Que foi a parte de equação do primeiro grau. Para quem está assistindo aí, lembrando que aqui na descrição vai ter para vocês o meu canal do YouTube, meu perfil do Instagram, em que eu faço resumo de conteúdos, então é bem legal. Tem um botão para doação, para quem quiser, né, fazer alguma doação aí, pode ficar à vontade. Qualquer valor é bem-vindo. Eu tenho também os meus produtos, né, o meu e-book aí que está com 50% de desconto se você usar o cupom BlackNovember50 lá na Hotmart. O link tá aí também, tá embaixo pra você. E eu sinto que eu tô esquecendo alguma coisa. Mas tá bom, se eu estiver esquecendo, embaixo tem um tanto de coisa, vocês podem acompanhar aí. Bom, a equação, a ideia é essa. Agora, se a gente for falar de inequação, sim, eu ia até falar isso. Eu até falei isso antes do meu computador fazer a proeza de travar. Uma equação, ela aparece nas provas, né, de Enem, não como uma equação enxuta, igual eu tô mostrando aqui pra vocês. Igual, a ideia de eu trazer equação e inequação aqui pra vocês é mostrar como que se resolve, tá bom? Porque a gente vai utilizar a equação em logaritmo, que a gente vai ver semana que vem. A gente vai utilizar a equação em função, que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente utiliza em matemática financeira, a gente utiliza em progressões, a gente utiliza em geometria, a gente utiliza em probabilidade, a gente utiliza em estatística. Então, daqui pra frente, praticamente tudo vai ter equação envolvida. Equação e inequação, tá? Então, eu tenho que passar essa forma... equação como a gente vê na escola, né? Como a gente vê lá no 7º, 8º ano, não sei ao certo. Acho que 7º ano. Porque é bom a gente saber a forma mecânica, né? Já que aqui a gente está vendo para o foco nosso que é Enem, apesar de ser pessoas aqui que ainda estão no ensino regular, né? Não tem problema algum, afinal o Enem cai mais conteúdos básicos do que muito pesados, né? A questão é que o Enem ele é cansativo e você tem que interpretar as questões. Mas eu tenho que passar isso aqui para vocês economizarem tempo na hora que for resolver as questões. Entendeu? Nas questões dos conteúdos daqui para frente. Porque daqui para frente, praticamente tudo envolve equação e inequação. Tá bom? Agora, já o sistema de equação... Aí eu posso trazer para vocês algumas questões que são mais recorrentes,
tá bom? Além disso, eu não tô falando aqui que não vai cair uma questão enxuta, pode ser que caia. Mas a última vez que aconteceu isso, de pelo menos aqui em equação, de acontecer uma questão enxuta no Enem, foi 2013, tá bom? Na verdade, trouxe uma equação enxuta de uma questão enxuta de inequação, entendeu? Então, é mais ou menos isso, mas eu vou mostrar assim, tá bom? Principalmente daqui pra frente a gente vai ver bastante questões envolvendo equação. Bom, continuando. Inequação. Bom, se lá na equação a gente viu que a ideia era o símbolo de igualdade, então a gente sabe que tem alguns prefixos no português que trazem a ideia de negação ou de sentido contrário, né? Mas a negação mesmo. Então, enquanto na equação a gente utiliza a igualdade, na inequação a gente vai utilizar a desigualdade. Certo? Então, aqui na inequação, inclusive, eu acho que é amanhã que vai ter um post no meu Instagram sobre inequação. Na inequação, a gente não vai ter o sinal de igualdade. A gente vai ter os sinais de maior que, menor que, maior ou igual que e menor ou igual do que. Que, né? Não tem um do que, não. Então, a ideia de resolução de uma inequação é idêntica à resolução de uma equação. A questão é só a gente interpretar a resposta. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma questão do tipo 2x mais 5, que é igual a... Que é igual não, vamos pegar aqui, menor. Não vou pegar 2x mais 5 agora não. Vou pegar 2x menor do que 10, tá? Aí a questão vem e fala pra você, considere o conjunto dos números naturais. Então vamos considerar aqui o conjunto dos números naturais. Quantas são as soluções dessa inequação? Então a gente vai lá e resolve. O 2 está multiplicando, eu jogo ele pra lá dividindo, então x vai ser menor do que 10 dividido por 2. Então x é menor do que 5. Se x é menor do que 5, e a gente está falando aqui de números naturais, então a nossa solução vai ser os números menores que 5 que pertencem aos números naturais. Então aqui, tá, a gente pode colocar o 0, o 1, 2, 3 e 4. Já que são os números menores que 5, o 5 não entra. Então aqui está a nossa solução dessa inequação, da forma que eu pedi, né? Considerando aí o conjunto dos números naturais. Tem uma única coisa que pode ser que pegue em inequação, uma única, que é a inversão do sinal. Quando que isso acontece? Vamos supor que eu resolvi aqui a inequação e eu encontrei que menos x é maior do que 7, maior do que menos 7. Vamos supor que eu encontrei essa inequação aqui. Só que eu não quero menos x. A gente não quer o valor de x negativo. Eu quero o valor de x positivo. Então, eu multiplico toda a minha inequação por menos 1, certo? Para simplesmente alterar o sinal. Então, menos x vezes menos 1 é x. Menos 7 vezes menos 1 é 7. Esse sinal aqui do meio, ó, ele deve ser invertido. Por que, Bruna? Bom, vamos resolver isso aqui da forma tradicional. Menos x maior do que menos 7. A gente pega o menos x, leva para lá positivo, mais x, certo? E a gente pega aqui, olha, o menos 7 e traz para cá positivo, mais 7. Então aqui o 7 vai ser maior do que x. Vocês concordam que essas duas aqui, essas duas inequações... Peraí que eu fiz uma coisa horrorosa. Vocês concordam que essas duas inequações aqui são exatamente a mesma coisa? Todas elas falam que o 7 é maior do que o valor de x? Então, é essa a ideia da inversão do sinal, tá bom? É a única coisa aqui que pode ser que pegue um pouquinho em inequação. Mas isso aí é mais uma questão de atenção, tá bom? Bom, eu não havia falado
Na verdade, eu nem ia falar isso agora, mas eu vou falar, já que a gente tem um tempinho aí sobrando. É a questão de propriedade distributiva. Eu não falei isso ainda, mas propriedade distributiva. Pode ser que seja importante. Distributiva. Não sei se somente para o Enem, mas ok. A propriedade distributiva, ela ocorre quando a gente tem uma multiplicação de um número qualquer por termos que estão dentro de um parênteses. Então, por exemplo, isso aqui pode acontecer em equação, inequação, enfim. Então, vamos supor que eu tenho aqui 2 vezes x mais 4. E isso aqui é igual a, sei lá, 22. Olha que aleatório. Então, o que acontece? Eu não vou colocar 22, não. Vou colocar 3 vezes x mais... Vou colocar x menos 2. Aleatóriozão. Então, o que a gente faz? O termo que está fora do parênteses vai multiplicar por todos os termos que estão dentro do parênteses, também conhecido como chuveirinho. Então, 2 vezes x é 2x, mais 2 vezes 4 é 8, que é igual. Aí é que a gente faz a mesma coisa, vai multiplicando. 3 vezes x é 3x, 3 vezes menos 2 é menos 6. Agora que a gente resolve a equação normalmente. Todos os elementos que tem x vão para determinado termo e todos os elementos que não tem x vão para outro termo. Então, eu vou trazer esse 2x para cá negativo e vou levar esse menos x para lá positivo. Então, nós vamos ter 8 mais 6, que é igual a 3x menos 2x. Então, 8 mais 6 é 14, 3x menos 2x dá 1x. Então, o x aqui é igual a 14. Tá bom? Então, aí nós temos a propriedade distributiva. Com isso, eu tenho aqui uma questão do meu e-book sobre inequação e que a gente utiliza a propriedade distributiva. Então, aí é uma forma da gente dar uma praticada, né? Deixa só o programa resolver funcionar aqui. Só não trava de novo, amado, pelo amor de Deus. É isso. A solução da inequação é... Então, aqui, basicamente, a gente tem que resolver, né? Para quem está acompanhando aí um e-book, não sei se alguém acompanha, isso aí está lá na página 62, é a questão 4, tá? Então, aqui nós vamos resolver essa propriedade distributiva aqui. Mas, Bruna, não tem nenhum número. Tem sim. O menos, quando ele aparece sozinho, é a mesma coisa que menos 1. Então, eu vou multiplicar. Resumão mesmo, de uma coisa assim, Bruna, fala direto o que você está falando. Quando você vai multiplicar um número aqui, que está simplesmente o menos por fora do parênteses, você vai simplesmente trocar todo mundo que está dentro do parênteses de sinal. Então aqui, de forma bem prática, vai ficar 20 menos 7x menos 4. Isso aqui é menor que 30. Tá? Para o meu x já ficar positivo, eu levo esse 7x para cá positivo. E trago esse 30 para cá negativo. Certo? Então, nós vamos ter desse lado 20 menos 4 menos 30 menor do que 7x, né? Que veio para cá positivo. Então, 20 menos 4 dá menos 16. Menos 16 menos 30. Não, mentira. 20 menos 4 é 16. 16 menos 30 dá menos 14. Então, menos 14 é menor do que 7x. Caso você fique confusa fazendo dessa forma, você pode inverter. Então, você tem que 7x maior do que 14, menos 14. Então, 7 está multiplicando, eu jogo ele para lá dividindo. Então, x vai ser maior do que menos 14 sobre 7. Então, x aqui é maior do que menos 2. Para quem está acompanhando aí, essa resposta está lá na letra B. Tá bom? Letra B aí do e-book. Tá bom? Bom, gente, questão de equação e inequação é isso. É uma coisa bem simples, tá bom? Bem tranquilona mesmo. Não tem muito segredo.
É igual eu falei, isso aqui é uma base para o que a gente vai usar em próximos conteúdos, em conteúdos futuros, né? Em que a gente vai falar aí, igual eu dei exemplos. Quando a gente vai falar sobre logaritmo, utiliza a equação. Quando a gente vai falar sobre, sei lá, geometria, utiliza a equação, tá bom? Então, tudo praticamente envolve equação e inequação. Então, aqui é mais como uma base. Agora, eu vou falar sobre sistemas de equação do primeiro grau. Sistemas de equação do primeiro grau. Isso aqui pode ser um pouco mais recorrente pelo fato da interpretação. Porque sistema de equação, ele pode ser uma forma de resolução de vários problemas, tá? E problemas assim que às vezes a gente nem imagina que pode ser resolvido com um sistema de equação. Bom, um sistema de equação consiste em duas ou mais equações que possuem duas ou mais incógnitas. Então vamos lá. Como a gente está falando aqui sistema de equação do primeiro grau, o que é recorrente para a gente é com duas incógnitas, consequentemente duas equações. Então o que cai, o que a gente vai ver aqui é só isso. São com duas equações e duas variáveis. Existe com mais? Existe. Só que isso a gente vê mais no ensino médio mesmo, né? Mais para outros vestibulares. E também numa faculdade aí da área das exatas. Entendeu? Que a gente vê muito isso em álgebra linear. Mas enfim, preocupa com isso não. Então a gente tem aqui algo do tipo ax mais by, que é igual a uma variável c, tá bom? E a gente tem dx mais ey, que é igual a uma variável f. Então isso aqui é uma base de um sistema de equação. Bruna, dá um exemplo? Dou. Então vamos supor que eu tenho aqui 2x mais, sei lá, mais 3y, que é igual a... Calma aí que isso aqui eu tô fazendo de cabeça, eu tenho que pensar. 8. E aí, eu tenho outra aqui, que é, por exemplo, x... Não. 2x... Não, pera. X menos 3y, que é igual a... menos 5. Então, aqui eu tenho um exemplo de sistema de equação. Tá bom? Como que a gente resolve? Bom, existem dois métodos. A gente tem o método da adição e a gente tem o método da substituição. Esse sistema, dessa forma, foi proposital, que eu consigo resolver ele das duas formas para que vocês entendam as diferenças, né? Mas, eu vou, assim que eu terminar a forma de resolver o exemplo, né, de cada uma das formas, eu vou explicar o porquê que o método da substituição é melhor de se usar. Mas enfim, vamos lá ver os dois métodos. Vou resolver o mesmo sistema pelos dois métodos. O primeiro método é o método da adição. Que ele consiste em basicamente você somar as duas equações de modo que uma das variáveis seja anulada, ou seja, dê zero. Então aqui nós vamos fazer 2x mais 3y, que é igual a 8, e x menos 3y, que é igual a menos 5. Então a gente vai efetuar aqui a soma propriamente dita desse sistema. Bom, eu coloquei isso aqui, como eu disse, de forma proposital, porque o 3y menos 3y dá zero. Esse é o problema da resolução por adição. Obrigatoriamente, a gente tem que ter o termo positivo e o termo positivo em equações e o termo negativo em equações diferentes. Senão a gente não consegue resolver por adição, tá bom? Então aqui a gente soma normalmente. 2x mais x é 3x. 8 mais menos 5, né? Então ficou 8 menos 5, que é igual a 3. Então esse 3 passa para lá dividindo.
x vai ser 3 dividido por 3 e o x vale 1. Encontrei o valor de x, Bruna. E agora para eu encontrar o valor de y? Você escolhe uma das duas equações, aqui na sua cabeça estiver mais fácil, fizer mais sentido, e substitui o valor de x. Assim vai sobrar apenas o y para você resolver. Então vamos pegar essa primeira aqui, ó. 2x mais 3y, que é igual a 8. Como x é 1, então aqui vai ficar 2 vezes 1 mais 3y é igual a 8. 2 vezes 1 é 2, mais 3y é igual a 8. Passo 2 para lá negativo, então 3y é igual a 8 menos 2. 3y é igual a 6. O 3 está multiplicando, eu jogo ele para lá dividindo. Y é 6 dividido por 3, então y vale 2. Está aí. Então, a solução do nosso sistema de equação vai ser um par ordenado. Então, a gente vai ter um valor aqui para x e um valor para y. Tá? Como seria no outro método, que é o método da substituição? Substituição. Então, aqui eu vou copiar novamente as duas equações, né? 2x mais 3y, que é igual a 8. X menos 3y, que é igual a menos 5. O método da substituição consiste em você isolar uma variável e substituí-la na outra equação. Então, você geralmente isola a variável que está mais fácil. Por exemplo, na segunda equação, olha, o x está muito fácil de ser isolado. Basta passar o menos 3y para o lado positivo. Então, x é igual a menos 5 mais 3y. A partir do momento que eu isolo o meu x... Opa, Bruno. A partir do momento que eu isolo o meu x, eu posso substituir o x aqui na minha primeira equação. Então, eu tenho que 2x mais 3y é igual a 8. No lugar de x, eu vou colocar menos 5 mais 3y. Então, vai ficar 2 vezes menos 5 mais 3y mais 3y, que é igual a 8. Então, 2 vezes menos 5 é menos 10, né? Fazendo aqui a distributiva. 2 vezes 3 é 6, então 6y mais 3y, que é igual a 8. Então, 10 eu passo para lá ele positivo. Então, aqui 6 mais 3 é 9. Vou ter que 9y é igual a 8 mais 10. Então, 9y é igual a 18. Passo 9 dividindo. Então, meu y vai ser... Vou fazer aqui em cima, tá? Y vai ser 18 sobre 9. Então, y vai valer 2. Legal, já achei o valor de y, ó. E até agora já bateu bonitinho. Trava não, aí travou não. Agora, como eu já tenho o valor de y, eu pego esse valor e substituo aqui, ó. Que aí eu já encontro o valor de x de cara. Então, x é igual a menos 5 mais 3 vezes y, que vale 2. Então, x é igual a menos 5 mais 6. Então, x é igual a 1. Então, achei aqui meu par ordenado. Solução, x vale 1 e y vale 2. O método da substituição ele é muito mais versátil. Você pode utilizar ele em diversas situações. Já o método da adição, ele é um método um pouco mais complicado, um pouco mais crisento. Ele exige determinadas circunstâncias para a gente conseguir resolver ele. Então, para você resolver um sistema de equação pelo método da adição, ou seu sistema já tem que estar pronto, né, com um termo positivo e o outro termo negativo, ou então você tem que trabalhar aí essas equações para conseguir chegar no formato que você quer, tá bom? Bruna, dá um exemplo? Dou. E eu falo que o sistema de equação, o complicado dele nem sempre é a conta. Às vezes é interpretar a questão. Olha, essa questão aqui não é uma questão de vestibular, certo? Mas ela é uma questão tradicional, quando a gente vai estudar sistema de equação. Quer ver? Olha, ou é estacionamento, ou é com bicho.
Por exemplo, aqui fala, né, no estacionamento havia carros e motos, num total de 40 veículos e 132 rodas. Com bicho pode aparecer assim, em uma fazenda havia não sei quantos gados e não sei quantas galinhas, né, totalizando não sei quantas patas. Então aqui a ideia vai ser a mesma e eu vou mostrar pra você como é que resolve. Bom, eu vou chamar carro de C e moto de M, né? O que é meio óbvio. Então haviam carros e motos totalizando 40 veículos. Então carros mais motos é igual a 40. Totalizando 132 rodas. O carros, né? A gente tinha aí, num carro a gente tem 4 rodas. Então 4 rodas num carro. E numa moto a gente tem 2 rodas. Então 2 rodas numa moto. Totalizando 132 rodas. Então aqui nós temos nosso sistema. Basta resolver. Simples, né? Bom, eu vou resolver aqui das duas formas, tá bom? Eu vou resolver logo de cara pelo método da substituição, que aí a gente já faz um pouco mais rápido, tá bom? Eu vou isolar aqui a quantidade de carros. Por que eu vou isolar a quantidade de carros? Eu isolando os carros, eu encontro primeiro as motos, que é exatamente o que ele está me pedindo. E aí eu economizo tempo. Isso aí é bom para quem está fazendo Enem. Então, isolando os carros, eu vou ter 40 menos M. Então, aqui na minha segunda equação, onde tiver carro, eu coloco 40 menos M. Então, vai ficar 4 vezes 40 menos M, mais 2M, que é igual a 132. Então, 4 vezes 40 é 160. 4 vezes menos M é menos 4M, mais 2M, que é igual a 132. Então, eu vou ter que 160 menos 2M é igual a 132. O que eu vou fazer? Esse menos 2M, eu vou jogar ele pra cá, pra ele vir mais 2M, certo? Pra eu não ter que multiplicar lá depois por menos 1. E esse 132 eu vou trazer pra cá negativo. Então, nós vamos ter 160 menos 132, que é igual a 2M. Isso aqui também pode ser escrito como 2M é igual a 160 menos 132. Então, 2M vai ser igual 160 menos 132 é igual a 28, certo? 28. Esse 2 está multiplicando, jogo ele para lá dividindo, então M é igual a 28 sobre 2. Então M vale 14, ou seja, haviam 14 motos no nosso estacionamento, letra A. Fácil, né? Como eu falei, eu vou fazer também pelo método da adição, para vocês verem como é que é um pouco mais complicado. Então, pelo método da adição de cara que eu não consigo resolver. Como eu quero o número de motos, então eu tenho que eliminar o número de carros. Para eu eliminar o número de carros, eu tenho que multiplicar toda a minha equação por menos 4. Concorda? Que aí aqui vai ficar menos 4 e eu vou conseguir cancelar. Então, vamos lá. A minha primeira equação vai ficar menos 4C menos 4M, que é igual a menos 4 vezes 40, menos 160. 4C mais 2M é igual a 132. A gente soma. Isso aqui vai ficar 0. 4C menos 4C é 0. Menos 4M mais 2M dá menos 2M. Menos 160 mais 132 dá menos 28. Multiplica todo mundo por menos 1. Então, 2M é igual a 28. Passando esse menos 2 para lá, né, dividindo, então M vai ser igual a 28 dividido por 2. M é igual a 14. Então, eu encontrei aí resolvendo das duas formas, tá bom? Aí você pode escolher a forma que você vai usar. Eu sugiro que, se for para você resolver todas as questões daqui para frente de um único modo, faça pela substituição, que aí não tem erro.
A adição, você viu que tem um pouquinho mais de raciocínio, que talvez você não tenha tempo, né, pra obter esse raciocínio na hora de uma prova. Bom, alguma dúvida, gente? Alguma dúvida pode mandar aí no chat. A aula de hoje foi bem rapidinha. É essa mesma ideia. É a gente ver uma base. O mais complicado, assim, um pouco mais elaborado, talvez, vem aí pra gente na próxima semana. Que a gente vai ver equação de segundo grau, equação modular. Modular não, equação logarítmica e exponencial. Tá bom? Até porque logaritmo é uma coisa tão recorrente no Enem que tem mais questões de logaritmo do que de equações aí no e-book. Tá bom? Bom, alguma dúvida? Mandem no chat aí, pode ficar à vontade. Tô aguardando aí uns minutinhos antes da gente finalizar. Porque hoje realmente era essa mesma ideia. Só isso mesmo. Tá bom? Alguma dúvida? Tem alguma questão? Ou não? Como é que tá aí? Nada? Tranquilo? Que aí, estando tranquilo, eu encontro com vocês na próxima aula. Tá bom? Então, eu encontro vocês na próxima aula, na segunda-feira, que a gente vai falar sobre equação do segundo grau, equação exponencial e logaritmo. Então, é muito importante porque logaritmo aparece bastante no Enem, tá bom? Então é isso, gente. Beijos. Até a próxima aula e fui!